Muito boa noite. Segunda-feira é dia de Torto e Direito, com o Miguel Morgado na edição da noite. Bem-vindo, Miguel. Boa noite. Hoje o tema principal são os dois ministros que podem ter uma comissão parlamentar de inquérito à espera, por razões muito diferentes entre eles. Começamos por Luís Neves. Vamos começar por Luís Neves, embora haja aqui uma ironia do destino, que recuperando uma história que provavelmente já ninguém se lembra, revela como as coisas na política às vezes são irónicas no sentido mais profundo do termo. Se eu perguntar às pessoas quem é João Alberto Correia, se eu perguntar à Nelma, aposto que não faz ideia quem é, que o nome não lhe vai dizer nada. Acontece que este homem, João Alberto Correia, em 2011, chegou a diretor-geral das infraestruturas e equipamentos do Ministério da Administração Interna, na altura, em 2011. Em 2014, ele é apanhado a fazer o quê? Ele fazia contratos manipulando coisas que o Luís Neves não faz, atenção. Mas tinha contratos para as infraestruturas da PSP, as instalações da PSP, da GNR, do CEF também, para empreiteiros amigos. Amigos da maçonaria. Eram todos maçons, quase todos. E em troca, o empreiteiro também fez umas obras lá na casa de férias dele. Este homem foi apanhado em 2014, ele está preso, ele teve uma pena de prisão de 8 anos. E quem é que na altura era o secretário de Estado com a tutela das infraestruturas do MAI naquele governo? Fernando Alexandre. É tão irónico, foi Fernando Alexandre que apanhou este homem a fazer estas tropelias todas, abuso de poder, a falsificação de documentos, então uma série de crimes aqui de apropriação de riqueza do Estado para si próprio e para os seus amigos. Tudo também relacionado com as questões da maçonaria. Isto fez-me lembrar, agora que estes dois ministros são os dois ministros impopulares do governo, embora por razões muito diferentes. No caso de Luís Neves, nós temos aqui todos os dias, parece que há novidades, e portanto aquilo que começou por ser um conjunto daquilo que eu classifiquei como imprudências, ele ter uma amizade, em nome da qual tinha solicitado obras no seu monte alentejano, de um homem que era empreiteiro na PJ, com as explicações que foram dadas, que afinal o monte não era só um monte, era mais do que um monte, e que não havia licenciamento. Enfim, nós fomos criando uma bola de neve à volta da questão do empreiteiro e das obras no monte. Depois veio a questão mais grave do atrelado e da ausência de uma guia de autorização para se levar o tal material da acetona ou do amoníaco para as instalações deste empreiteiro. Não se descobre a guia e, entretanto, o advogado de defesa envolvido num processo de tráfico de drogas já está a pôr o Ministério Público em apuros porque diz que a legalidade da custódia da prova é agora posta em causa. Portanto, já há aqui um dano irreversível destas confusões todas. Mas, para isso, nós ainda estamos à espera das explicações do Ministro. Acontece que, entretanto, duas outras coisas aconteceram que não podem ser desvalorizadas e que já não estamos a falar no plano das imprudências. Em primeiro lugar, foi aberto um inquérito do Ministério Público para investigar a história do outro lado, que envolve diretamente o atual Ministro da Administração Interna. Mas então, ser alvo de um inquérito do Ministério Público um Ministro da Administração Interna não é suficiente para a admissão. Vamos admitir que não é. A presunção de inocência, o inquérito pode não dar em nada, já sabemos o que é a lista de justificações intermináveis. Mas há uma coisa que o Ministro não pode impor ao país. Ele está a impor o seu tempo. Pedimos explicações. Ele usa e abusa dos meios de comunicação social para as ações de propaganda que faz lá na sua ação como Ministro. Ele tem usado os meios de comunicação social. E depois a resposta dele é, sim, eu vou explicar tudo, mas no meu tempo. Não é o tempo dele. Isto revela, este comportamento agora de dizer que é o tempo dele e não o tempo das instituições democráticas, que é o que devia mandar aqui, revela como Luís Neves se colocou sempre como diretor da Polícia Judiciária e continua a ser como Ministro da Administração Interna. No fundo, ele corporiza e protagoniza uma sequência de abusos que nenhum deles pode vir a constituir um crime, pode ser, mas é uma longa sequência de abusos que advém do modo como ele interpreta o lugar que ocupa nas instituições. E que papel é que estará a ter Luís Montenegro na influência? Mas já lá vamos, que o Luís Montenegro aqui também tem explicações para dar e não se pode esconder atrás do Ministro. Já lá chegaremos. Agora, a questão é, houve outro ponto, para além do inquérito aberto pelo Ministério Público, um inquérito que tem de excluir, evidentemente, a Polícia Judiciária como braço de investigação, porque é a Polícia Judiciária que está a ser investigada, e que foi chefiada por Luís Neves, mas também não pode contar com a PSP e com a GNR, por exemplo,
porque isso é tutelado politicamente pelo Ministério da Administração Interna, que está sob investigação. Por aqui vê-se logo o conflito de interesses, e é isso um dos pontos que Luís Montenegro vai ter que explicar porque é que escolheu este homem para o Ministério da Administração Interna. Mas houve outro facto que aconteceu. Um facto que é também já um dano irreversível. Deste novo facto, já não se consegue safar. Que é ele não ter entregue declarações do seu património, dos seus interesses, quando foi Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Ele teve 3 comissões de serviço até ser Ministro. 3. Portanto, ele foi nomeado 3 vezes. Nas 3 vezes, ele nunca entregou essa declaração. Caso as pessoas não o saibam, no caso de ele ter sido notificado, se Luís Neves foi notificado, na altura pelo Tribunal Constitucional, agora entidade para a transparência, se ele foi notificado e não entregou essas declarações, isso constitui crime, punível com pena de prisão. O Ministro da Administração Interna pode estar em funções perante tamanha ilegalidade. As pessoas podem achar, é uma ninharia, são as declarações de interesses. Isso é o que as pessoas acham. Nós vivemos um Estado de Direito. E ele, como Diretor da Polícia Judiciária, que andava atrás daqueles que infringiam a lei, e agora, como Ministro da Administração Interna, ele não pode simplesmente dizer que é uma lei que não interessa cumprir. Portanto, ele já cometeu uma falta irreversível e para a qual ele não pode ter explicação, porque simplesmente o Tribunal Constitucional, entidade para a transparência, não tem as declarações, senão aquela que foi feita em 2026. Primeiro-Ministro. Antes de ir ao Primeiro-Ministro, temos que ir à proteção que tem sido dada a Luís Neves. A proteção vem, evidentemente, do Governo e dos partidos que apoiam o Governo, o PSD e o CDS, isso é normal. O que não é normal é o apoio que tem sido dado pelo Partido Socialista. Inicialmente eu disse aqui que José Luís Carneiro, quando foi uma vez interpelado sistematicamente por jornalistas para se pronunciar sobre este caso de Luís Neves, ele reagiu, foi assim que eu o classifiquei, com medo. Há uns dias ouvi uma intervenção de José Luís Carneiro a dizer eu não tenho medo, eu nunca tive medo. Ele estava com medo, estava. Não sei se ele estava a falar do que eu disse, mas ele estava com medo de falar sobre isto. Agora teve de dizer qualquer coisa timidamente. Mas foi interessante ver que toda a constelação do Partido Socialista veio defendê-lo. Não foi estar em silêncio, não foi estar em reserva. Foi defendê-lo. A defesa mais, vamos chamar assim, mais divertida. Vamos utilizar aqui uma espécie de eufemismo caritativo. Mais comovente, foi feita por Fernando Medina. Fernando Medina mostrou naquela defesa que fez, uma defesa acérrima e encarniçada de Luís Neves, que ele é incapaz de transcender, ele, Fernando Medina, os limites que tem como Fernando Medina. Eu explico porquê. Basicamente a tese é esta. Luís Neves está a ser alvo de um ataque de caráter. Não há suspeitas, diz Fernando Medina. Não há. Então, um inquérito aberto do Ministério Público. Ele não ter entregue as declarações, que é um facto objetivo ao Tribunal Constitucional. Não. Eles são apenas insinuações. Insinuações que têm origem numa cabala. Claro. Isto é o playbook mágico de todos estes políticos limitados. Há uma cabala. E a cabala vem de onde? Da extrema-direita. A extrema-direita que é o Chega. Fernando Medina diz que é a extrema-direita que é o Chega. O Chega não perdoa as coisas que o Luís Neves tem feito em nome da democracia e tudo mais. E ele depois até diz assim, da extrema-direita e dos setores da extrema-direita do PSD. É a maneira sonsa de Fernando Medina se reagir a pessoas como eu. É na sua infinita ignorância e na sua sonsice, não é capaz de tratar as pessoas pelos nomes e então inventa que eu também estou, eu e outras pessoas como eu, que fazemos parte do PSD, que ele acha que somos de extrema-direita, que estamos ao serviço dessa cabala. Como é que sabe que está a mencionar Porque isto é um modo como muitas vezes nas redes sociais os camaradas do Fernando Medina, que também têm medo de dar as pessoas pelo nome, dizerem que é assim, são os setores da extrema-direita dentro do PSD. Sim. E eu desafio as pessoas a dizer, os visados a dizer se isso é ou não sei. Ainda gostava não, mas há aqui mais coisas que têm que se dizer. Fernando Medina, no fundo, diz que há aqui uma cabala da extrema-direita e que, portanto, não há nenhum fundamento, há apenas ataques de caráter. E depois ele explica como é que essa cabala é feita. É através de um meio de comunicação social irrelevante. Ele deve estar a referir ao Sol, mas ele esquece que a TVI também acompanhou esta investigação e foi onde ele foi comentador, quando era Presidente da Câmara. E eu lembrei-me logo que Sócrates também fazia, quando era acusado de qualquer coisa, também vinha com a história da cabala de jornais que não eram de referência. Bem, esse jornal do Correio da Manhã, que era visado pelo Sócrates na altura, agora faz parte do grupo onde Fernando Medina é comentador. Veja essas voltas que a vida dá. Mas Fernando Medina tem então esta ideia de que se atirar umas palavras de ordem, extrema-direita, cabala, ataque de caráter, que tem uma espécie de população de portugueses adormecida a reagir como os cãezinhos de Pavlov na famosa experiência. Que vamos todos ficar ao lado de Fernando Medina e desvalorizar, evidentemente, os ataques de caráter feitos a Luís Neves. Portanto, esta estranheza com que temos que ver uma defesa
pelo Partido Socialista, que não se coíbe de atacar de maneira mais violenta os ministros do PSD atuais e no passado. E no passado, que eu não me esqueço. Finalmente, Montenegro. Exato, era por aí Montenegro que tem que dar aqui algumas explicações. Desde logo, uma muito prática. E a influência que pode ter sobre o Luís Neves para falar ou não e para dar ou não essas explicações? Com certeza, porque ele é ministro, o Luís Neves é ministro de Luís Montenegro. Portanto, vamos começar pelo início. Parte prática. Luís Montenegro tem que dar instruções à sua Ministra da Justiça, Rita Giudice, para dizer à Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça, que é o órgão, digamos assim, dentro do Ministério da Justiça, que tem a competência de fazer investigações e auditorias à Polícia Judiciária. Claro, em nome da transparência. Para que ficamos a saber, ou vamos ficar dependentes do calendário pessoal de Luís Neves. Já não pode ser. Já passámos essa fase há muito tempo. Portanto, para apurar os factos, até para inocentar Luís Neves, que o Estado e o Governo, neste caso, utilizem os meios que têm ao seu dispor. Tem que o fazer. Mas depois é preciso Luís Montenegro explicar porque é que escolheu Luís Neves para o Ministro da Administração Interna. E porquê é que eu insisto nisto? Porque, vamos ver uma coisa. Luís Montenegro escolheu a anterior Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, quando ela era provedora da Justiça. Eu critiquei isso desde o início. Ela não podia fazer isso. A Provedoria também é um órgão de escrutínio da ação do Governo. A Provedora não podia passar diretamente para membro de um Governo. Não devia ter feito. Ele não devia ter convidado, e já agora Maria Lúcia Amaral também não devia ter aceito. Mas ele também não devia ter convidado o chefe da Polícia Judiciária para ser Ministro da Administração Interna, por razões muito parecidas. Ora, porquê é que ele o fez? Podia-se dizer, não, mas havia uma grande cumplicidade de políticas orientadoras. Mas isso é objetivamente falso. Luís Neves é um dos autores do desmantelamento do CEF e da sua absorção na Polícia Judiciária. Ele fez isso com o José Luís Carneiro, que é por isso que José Luís Carneiro tem tanto medo de atacar Luís Neves. Mas Luís Neves tem essa autoria. E não tem só essa autoria por dever de funções. Ele defendeu essa solução no Parlamento em 2022. Em junho de 2022 ele foi dizer que o desmantelamento do CEF tinha sido uma grande ideia. Mas então depois Luís Montenegro concorreu às eleições e como Primeiro-Ministro a dizer que o desmantelamento do CEF foi um erro grosseiro. Então onde é que está essa cumplicidade de orientação política? Eu ainda não consegui perceber. Muito bem. Vamos avançar, já não dá tempo para irmos a Fernando Alexandre. Fica para a semana. Fica para a semana. Fica agora o nosso tempo dedicado ao vídeo de André Ventura a bater às portas na Assembleia da República. Já foi publicado há mais de uma semana, quase duas, semana, mas o Miguel Morgado ainda não o comentou e gostava de o fazer. Eu gostava de comentar isso porque isto faz parte de um tipo de política de truques. Fernando Medina é um político dos truques, como diz há pouco. André Ventura é um político de outro tipo de truques. Neste caso, de manipulação grosseira, através de uma coisa que parece ser inocente e é tudo menos inocente. Isto é um vídeo que André Ventura publicou nas suas redes sociais, tem todo o direito de o fazer, mas para mostrar que a Assembleia da República estava completamente vazia, enquanto ele e o Chega trabalhavam, os outros partidos todos estavam a mandrear. E então o que é que ele fez? Andou pelos corredores a bater à porta, supostamente de gabinete, já vou explicar isso, e dizer, não está cá ninguém. Vejam bem os mandriões destes deputados, o país no estado em que está, só eu é que estou aqui a trabalhar. Há aqui várias coisas que as pessoas precisam de perceber para contextualizar este vídeo, que é uma vigarice política. Este vídeo é uma vigarice política. Em primeiro lugar, este vídeo é gravado na sexta-feira, dia 10 de julho. Porquê é que eu estou a dizer isto? Por duas razões. Primeiro, era o Congresso do Livre. As pessoas podem não saber, mas quando há um congresso de um partido com representação na Assembleia da República, ou quando há jornadas parlamentares desses partidos, há a suspensão de todos os trabalhos parlamentares. Não há trabalho na Assembleia da República. Não há, pura e simplesmente não há. André Ventura sabia disto. E, portanto, se houvesse um congresso do Chega, a Assembleia da República também estaria vazia por responsabilidade do Chega. Mas a sexta-feira é um dia importante também, porquê? Porque ele gravou este vídeo ao final da tarde. Para que as pessoas saibam, os trabalhos parlamentares terminam sexta-feira, à hora do almoço, quando conclui a sessão de votações. A Assembleia da República não funciona todos os dias. Por exemplo, à segunda-feira, ninguém está na Assembleia da República. Ninguém. Porque é o dia de considera-se que os deputados têm direito ao trabalho partidário. Na sexta-feira à tarde também não está ninguém, porque os trabalhos parlamentares foram concluídos. E é assim há muitos anos. E não está lá nenhum partido, nem o Chega está lá. Uma última observação para se ver o grau de manipulação deste vídeo. André Ventura, como as pessoas veem, bate à porta, abre um bocadinho e diz não está cá ninguém. Por exemplo, neste caso, isto é o espaço do grupo parlamentar do PSD que eu conheço muito bem, eu fui deputado. A única coisa que o André Ventura bateu daquela porta envidraçada é um corredor de acesso a gabinetes que nem sequer são os gabinetes dos deputados. Os deputados têm gabinetes noutro edifício. André Ventura sabe isto muito bem. Por isso a probabilidade, mesmo num dia normal, ele encontrar naquele corredor gente a passar, era ínfima.
E por isso as pessoas têm que perceber que isto é um grau de manipulação para destruir a reputação, neste caso, dos outros grupos parlamentares, absolutamente absurda. Ele tem tanta coisa para criticar nos outros partidos, porque é que ele se sujeita a estas tristes figuras de vigarice política? Trouxe também para destacar uma parte do discurso do presidente do Partido Socialista no aniversário do primeiro governo constitucional, Carlos César. Porquê? Por duas razões. A primeira é que aqui o Torto e Direito, como as pessoas que nos acompanham sabem, andou a comemorar este ano os vários 50º aniversários das nossas instituições democráticas. A Constituição, a eleição do Presidente, a primeira eleição do Presidente da República Constitucional, digamos assim, e o PS comemorou também, por razões evidentes, a tomada de posse do primeiro governo constitucional, porque era liderado, sem maioria absoluta, pelo PS, por Mário Soares. E eu achei, enfim, estava perplexo a ver aquela cerimónia, porque há um discurso, bem, há um colóquio, não sem interesse, mas depois aparece José Luís Carneiro a falar, como é hábito, e Carlos César. José Luís Carneiro faz o elogio de Mário Soares, que é perfeitamente normal, e vai pegar no discurso da tomada de posse, nessa altura, em 1976, de Mário Soares, para dizer, para mostrar que era possível governar, diz José Luís Carneiro, rejeitando os radicalismos e as soluções autoritárias. E depois lê uma passagem do discurso da tomada de posse de Mário Soares, onde Mário Soares disse isto: os portugueses sabem agora distinguir a utopia pura, socialmente tão perigosa, daquilo que é possível e sensato realizar. Sabem que a demagogia não compensa e, sobretudo, estão cansados dos golpismos que conduziram o país à beira da guerra civil. De quem é que Mário Soares estará aqui a falar? Será do Chega? Não. Chega ainda não tinha sido criado em 1976. Está a falar do Partido Comunista Português e dos partidos de extrema-esquerda que andavam a sobressaltar o país contra o PS de Mário Soares. E José Luís Carneiro diz, palavras tão certeiras que se adequam que nem uma luva a hoje. Claro que ele hoje está a pensar no Chega. Mas entra em campo o inevitável Carlos César. E para as pessoas perceberem o calibre dos políticos que nos governam há tanto tempo como Carlos César, veja-se bem o teor do discurso de Carlos César. Ele diz assim, vou passar a citar, é um aviso ao governo. Ele diz assim ao governo, ao PSD, o diálogo social e o diálogo entre os partidos, veja-se bem, centrais da democracia, que se alternam nas suas propostas, são essenciais e são a caução do regime. A caução do regime. Eu pensei, espera lá, este não pode ser o Carlos César, que foi deputado quando eu fui, e que foi o principal patrocinador da geringonça, porque eu lembro muito bem do que Carlos César disse, nomeadamente na ação parlamentar da moção de rejeição do governo na altura, do segundo governo de Pedro Passos Coelho, e depois da tomada de posse também de António Costa. E eu quero recordar o que é que Carlos César, com a desfaçatez com que ele diz agora, 11 anos depois, o que é que ele disse em 2015, porque as palavras contam, e a credibilidade dos políticos tem de contar. Ele diz assim, não devemos, claro, ele está a dizer, fazer uma aliança com aqueles que Mário Soares achavam os radicais que tinham colocado o país à beira da guerra civil. Ele diz assim, não podemos identificar qualquer um dos deputados que representam aqui os portugueses como se de estranhos ao processo democrático se tratassem. E diz assim, o que conta é o princípio da maioria. É isso que conta, não há cá partidos de segunda e partidos de primeira. Ele hoje fala dos partidos centrais da democracia. Há partidos... Para o Carlos César de 2026, que está enfraquecido, com o seu partido enfraquecido, já há partidos centrais de democracia. Em 2015 já não existia. E depois ele diz assim, para mostrar a natureza do seu sectarismo, só a direita que se dá mal com a democracia, e na altura não havia Chega, era PSD e CDS, era o PSD de Pedro Passos Coelho e o CDS de Paulo Portas. Só a direita que se dá mal com a democracia não aceita a maioria. Só a direita que se dá mal com a democracia não aceita as opiniões contrárias. Para concluir, tudo isto nos separa do PSD e do CDS. Tudo isso, eu estou a citar, tudo isto reclama um caminho novo. E, portanto, veja-se bem agora a conclusão que ele tira no dia 2 de dezembro de 2015. Isto é muito importante, Nelma, muito importante. Na Casa da Democracia, tão legítimas são as maiorias, juro, palavra de honra, as pessoas podem confirmar, isto é Carlos César a falar em 2015. Tão legítimas são as maiorias que se formam, como as minorias que daí decorrem. A sério, Carlos César? A sério? Então seria legítimo o PSD entender-se com o Chega para fazer uma revisão constitucional, por exemplo? Se é tudo tão igualmente legítimo, mas agora já não é. No século XVI, a Inglaterra teve uma sequência de 5 reis que mudaram todos de religião. E um grande historiador chamou a nossa atenção para isto. Que tipo de povo é esse que aceita que com a mudança de rei se mude de dogma religioso? E eu tenho que perguntar, que tipo de partido é este encabeçado por Carlos César que muda de princípios estruturantes da sua atuação no contexto do regime político democrático de 10 em 10 anos? Essa pergunta também tem que ser feita. Muito rapidamente, o atentado islâmico à parada gay em Berlim.
Miguel Morgado, 1 minuto e meio. Foi mais um horror a que assistimos. Eu peço para pôr o vídeo. Sim. Não só o historial de violência, o homem tinha já sido um homem de 21 anos, que ele era alemão, mas de ascendência libanesa, que já tinha sido julgado, condenado por preparação de um ataque terrorista, e tinha sido, 2 meses depois de ser condenado à prisão, posto a frequentar, em liberdade, 26 sessões de reabilitação e de desradicalização. Claro que ele se marimbou para isso e foi matar homossexuais e membros da comunidade LGBT. Mas aqui nós vemos as observações de uma pessoa que, aqui exatamente esta rapariga, o que é que ela está a dizer? Ela está a dizer uma coisa incrível, que diz muito do estado em que a Europa está. Ela está evidentemente transtornadíssima com a tragédia, com as pessoas que morreram, que ficaram feridas, e depois ela diz assim: quando eu soube disto, a primeira coisa que pensei foi que não seja um canaquer, quer dizer uma expressão pejorativa até para designar pessoas árabes de origem muçulmana. Ela queria que fosse uma pessoa cristã branca e depois ficou desiludida porque não foi. Ora, caso para dizer, pior cego é aquele que não quer ver. Há uma fratura cultural gigante entre o radicalismo islâmico que está a crescer na Europa e o estilo de vida, o modo de vida, as liberdades, o modo de expressão individual que a civilização ocidental e as sociedades democráticas no Ocidente criaram. E o radicalismo islâmico não quer coexistir com esse tipo de sociedade. Quer destruí-la e quer destruir os seus membros, que são outras pessoas que não pertencem a esse alinhamento. Agora, é preciso também nós nos questionarmos como é que a Europa chegou aqui. E a pergunta fundamental é: a Europa abriu-se à imigração, uma imigração massiva nas últimas décadas, como nenhuma outra parte do continente, do mundo, como nenhuma outra parte do mundo. Mas fê-lo da pior maneira possível, que foi imigração sem integração. Porquê sem integração? Primeiro, porque se rendeu à ideologia do multiculturalismo. Basicamente, o multiculturalismo diz é que as sociedades não têm que ter um princípio de coesão cultural. Devem ser constituídas como uma espécie de arquipélagos, em que cada comunidade cultural vive com os seus valores, com os seus deuses, sem nenhum tipo de lealdade recíproca. E por magia, as pessoas vão coexistir dessa maneira. As sociedades não vivem assim. E em segundo lugar, não houve integração porque passou a haver, por uma ação corrosiva, danosa, também de natureza ideológica, uma proibição moral de integração. A partir do momento em que se começou a retratar a civilização ocidental e as nossas sociedades democráticas como sociedades do racismo, do colonialismo, do esclavagismo, do crime sem fim, como é que nós podemos pedir às pessoas com outras ascendências culturais que aprendam a nossa orientação cultural? O que nós estamos a dizer é que não queremos que haja integração porque não há nada para integrar aqui. O resultado disto é o desastre em curso que aqui estamos. E, portanto, enquanto não confrontarmos estes problemas essenciais, nós vamos continuar a assistir. Não é só estes atos de violência, é a cegueira ideológica com que aquela rapariga reagiu a tudo isto. É uma sociedade que, no fundo, se está a desproteger, está a retirar-se os instrumentos para poder proteger os direitos, que é a justificação de existência da nossa sociedade. Vamos às suas habituais rubricas finais. Começamos pelo inferno. Bem, no inferno vai o processo eleitoral na América Latina. Em primeiro lugar, enfim, como se isto tudo não bastasse o que está a acontecer na América Latina, nós fizemos aqui um programa sobre a viragem à direita da América Latina e agora o que nós estamos a ver da parte da esquerda derrotada é uma coisa intolerável. Em primeiro lugar, Daniel Ortega aqui na Nicarágua, que está no... Bem, tudo sonado. Ortega já deve ter mandado na Nicarágua uns 30 anos, mas está agora consecutivamente há 19. E ele acabou de abolir as eleições, ele não está a suspender as eleições. Ele está a abolir as eleições. Ele está a dizer que nunca mais haverá eleições na Nicarágua e por que razão? Para que os seus adversários políticos não possam ganhar eleições. É isto que Noriega está a dizer. Noriega, que o ano passado tinha instituído na Nicarágua uma alteração constitucional onde passou a haver, não é um presidente e uma vice-presidente, que era a mulher dele, Rosário Murillo, mas 2 co-presidentes. Portanto, a Nicarágua tem um presidente, que é o Daniel Ortega, e um co-presidente, que é a Rosário Murillo, que é a mulher dele, que é para garantir que ele depois vai ser sucedido no poder. Mas, enfim, não vou falar dos casos do Peru e da Bolívia, onde a esquerda também não aceita o resultado, mas quero falar da Colômbia. Aí só 30 segundos para falar da Colômbia. Já tenho falado sobre a Colômbia, mas agora é preciso dizer isto. A Colômbia tinha um presidente chamado Gustavo Petro e teve um candidato a apoiar Gustavo Petro chamado Cepeda. Foram derrotados pelo candidato da direita. Andaram a mobilizar a rua para haver violência contra o resultado eleitoral. Não apresentaram provas nenhumas da fraude, que andam para aí a declamar até com antissemitismo, à mistura e tudo. Porquê é que isto é importante? Gustavo Petro faz parte do grupo
do núcleo duro de Pedro Sánchez na tal Cimeira das Democracias. A mesma Cimeira das Democracias, ao lado do que é que eles chamam aquilo, em Barcelona, onde José Luís Carneiro teve e fez um vídeo a dizer que não compreendi como é que tinha sido criticado por estar ao lado de Sánchez. Agora tenho de explicar porque é que está ao lado também de Gustavo Petro. Uma última nota muito importante. No vídeo que aparecia há pouco, Lula aparece a comparar este golpe de Estado de Daniel Ortega com Angela Merkel por ter estado 16 anos democraticamente no poder na Alemanha. Este foi o santinho da democracia que nos quiseram impor ao país, um homem que está a comparar Ortega a Angela Merkel. Avançamos para o purgatório. Angela Merkel ha gobernado 16 anos. Bem, nós falámos aqui há umas 2 semanas sobre a crise de solidão que varre o país e que se agravará no futuro. E hoje queria trazer uma espécie de complemento a essa discussão sobre a crise da solidão. Na altura, quando eu falei sobre isto, dizia respeito ao modo como nós vamos envelhecendo sem descendentes e, portanto, sem pessoas para comporem a nossa vida na fase mais vulnerável dessa vida, que era a idade da velhice. E agora queria mostrar aqui 2 vídeos muito rapidamente que mostram 2 produtos que combinam esta revolução tecnológica a que estamos a assistir, entre a inteligência artificial e a robótica. Este primeiro produto que as pessoas podem ver aqui chama-se o Ally Q3. No fundo é uma espécie de robô, não é bem um robô, é um robô com inteligência artificial que tem por missão fazer companhia a pessoas idosas que estão sós. O segundo vídeo é um produto parecido, enfim, de um concorrente, que é um robô, e no caso podemos chamar mesmo um humanoide, chamado Abby. E é de género feminino, é a Abby. E a Abby também está disponível no mercado americano, precisamente para poder fazer companhia às pessoas mais velhas. Portanto, veja-se que a nossa crise de solidão arrasta-se pelos factos naturais da nossa existência, mas também vai ser aprofundada de um modo melancólico e triste pela revolução tecnológica em curso. Vamos ao paraíso. Bem, no paraíso, Domingos Simões Pereira, tenho falado dele, exigir a sua libertação, apenas pelo facto de ele ter sido libertado por um juiz na Guiné-Bissau, depois da sua prisão ilegal, por razões de saúde, e foi permitido que ele viesse para Portugal para ser tratado. Este é o despacho judicial que o liberta, e por isso no paraíso pomos, depois desta nossa insistência, minha e de muitas outras pessoas para a sua libertação, Domingos Simões Pereira está em liberdade. Viva Domingos Simões Pereira. Muito obrigada, Miguel Morgado, e até uma próxima oportunidade.